O outono já começou na semana passada e os dermatologistas acreditam que essa é a melhor época para cuidar da pele. Por que será, hein? Hoje nós vamos conversar aqui no Tá no Ar Campinas com o dermatologista Dário Rosa. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Vamos lá então, a primeira pergunta é justamente essa. Por que o outono é a época ideal para se cuidar da pele? No outono, normalmente, as temperaturas elas são mais amenas. Então, a radiação ultravioleta ela é muito intensa no período do verão e ela vai diminuindo até chegar no inverno. Então, no outono ela já está bem menor. Então, os danos solares e os danos da radiação, elas são menores nesse período, então interferindo, causando menor risco de complicações. E é uma época também que as pessoas elas vão menos às praias, vão menos às piscinas, elas colocam roupas mais cobertas, então elas se expõem menos ao sol e à radiação, e isso acaba contribuindo então para resultados melhores. Bom, doutor, a gente sabe que os tratamentos de pele hoje estão em alta mesmo e as pessoas estão se preocupando, estão se tratando cada vez mais. Quais são os tratamentos que são mais recomendados durante esse período do outono? Normalmente são aqueles procedimentos que causam maior agressão, que são mais ablativos, que causam danos à pele. Então, um botox e um preenchimento, eles são seguros quando feitos em qualquer época, porque eles não causam uma agressão direta na superfície da pele. Mas aí a gente tem os peelings, os lasers mais fortes, como os lasers para rejuvenescimento facial, ou se não até os microagulhamentos, que são rolinhos de agulha que são colocados no rosto sob anestesia para estimular colágeno, estes que causam uma agressão direta na pele, eles são mais seguros de serem realizados nessa época. Bom, a gente sabe que nesse período, agora, a partir de agora, outono, inverno, é uma época sempre muito delicada por causa da umidade do ar que vai caindo gradativamente. Cuidados, quais são os problemas, primeiro, né? Os problemas que podem ser causados por causa dessa baixa umidade do ar na nossa pele. A gente tem essa diminuição da umidade do ar e assim, e a mudança nos hábitos também, elas acabam contribuindo para todas as alterações que vem na pele, né? Quando a gente para e pensa que no período do outono a gente começa a tomar banho um pouquinho mais demorado, mais quente, a gente começa a usar roupas mais fechadas, a gente bebe menos líquido porque está menos calor, então tudo isso acaba contribuindo junto com essa diminuição da umidade do ar a uma alteração na perda de água pela pele. Então a pele fica normalmente um pouco mais ressecada, alteração do manto hidrolipídico da superfície da pele, favorece então o ressecamento da pele, o surgimento de dermatites, que muitas vezes podem ser mais intensas nessas épocas do ano. Bom, e nesse caso a gente tem que reforçar o tratamento, reforçar a hidratação acima de tudo, né? Isso, é muito importante hidratar. É claro que a gente tem que escolher um protetor adequado, lembrando que aquelas peles que são muito ressecadas, os protetores são mais em creme, mais grossos. Uma pele que é mais oleosa, a gente hidratantes mais fluidos para passar em toda a superfície. No corpo, os hidratantes eles têm que ser mais pastosos, mais cremosos, porque a pele tende a ser mais ressecada. E além disso, além de hidratar, é super importante a gente não esquecer de passar o protetor solar nessa época do ano. Porque o que acontece é que as pessoas associam o uso do protetor solar apenas ao período do verão. E não, na verdade, a radiação ultravioleta, embora em menor intensidade, ela chega na pele e causa danos. Então a gente tem que usar protetor solar, inclusive no período do outono e do inverno. Agora, doutor Dário, a gente está falando aqui com relação aos cuidados da pele, pele do rosto, pele das mãos, tal. Mas e o couro cabeludo? Muita gente deixa o couro cabeludo de lado, né? Sim, isso é uma grande verdade. As pessoas elas esquecem que o couro cabeludo ele também sofre toda essa influência que a gente tem na pele também. E a gente precisa de cuidar, além de fazer, de lavar com shampoos específicos, assim, muitas vezes que causam menos dano, sem muitos sulfatos, a gente tem que preocupar também em fazer uma hidratação e tratar muitas vezes as dermatites que surgem também no couro cabeludo e muitas vezes, devido a essas alterações que a gente já falou, elas podem ser intensificadas nesse período do outono. O cabelo também sofre alguma consequência desse tempo mais seco, desse período climático que nós estamos passando? Sim, sim, modifica também.
o cabelo ele se forma e normalmente nesse período você tem uma alteração de toda uma estrutura. Além dos fios poderem ficar um pouco mais ressecados e um pouco mais com aspecto sem brilho, muitas vezes também surgem dermatites que favorecem a descamação do couro cabeludo, aumento da oleosidade. Então, todo o organismo ele funciona de uma forma sistêmica, como um todo. E mesmo alterações na pele, elas podem ser vistas também no couro cabeludo. Pode acontecer queda de cabelo também, doutor Dário? A descamação pode causar queda de cabelo? Normalmente, assim, essa sazonalidade ela não é tão importante no ser humano, mas assim, a queda de cabelo ela pode surgir em influência de lesões, de alterações na própria estrutura capilar. A gente sabe que, por exemplo, a dermatite seborreica é uma doença inflamatória do couro cabeludo que surge devido a alterações climáticas e também alterações de humor, situações de estresse e ansiedade. E já é bem sabido que essas alterações elas podem piorar a queda do cabelo, elas podem intensificar a queda de cabelo. Então pode sim, em função de dermatites e outras alterações, ou às vezes até de um cuidado inadequado do couro cabeludo, a gente ter uma intensificação da queda, piora da queda nessa época. Doutor Dário, vai parecer uma pergunta meio doida, mas tem um motivo. Quando a gente fala de hidratação, quando a gente fala de outono, de tempo seco, de umidade, a gente sempre fala assim, toma água, porque não sei o quê. Na pele, não dá pra simplesmente você, eu digo pele do rosto, por exemplo, não dá pra você pegar uma bacia d'água, enfiar na cara e ficar lá 2 horas com ela, porque senão você não consegue respirar e aí danou-se tudo. A água em si, se a gente fizer alguma coisa, espalhar um pouquinho, existe alguma coisa? É uma pergunta meio doida, mas existe alguma coisa que a água em si possa ajudar? Funciona assim. Primeiro, ingerir bastante líquido nesse período é super importante. A gente tem uma tendência a beber menos líquido nessa época, e a gente sabe hoje que a homeostase, quer dizer que todo organismo ele depende da água e uma quantidade de hidratação adequada oral é fundamental. Então, a gente recomenda ingerir 2 litros de água por dia. Em relação à água, a gente tem que preocupar com os excessos. Então, assim, é importante usar um hidratante, muitas vezes à base da água, principalmente para as peles mais oleosas, mas o mais importante é tentar reestruturar o manto lipídico. Então, na verdade, é um manto que é formado tanto por água quanto por lipídios, e a gente precisa de usar alguma coisa que contribua tanto para esses dois. Por isso que é tão importante usar os hidratantes. Em relação à água, a gente tem que ter muito cuidado, porque por mais que a gente pense que ficar muito tempo na água seria favorável, quando a gente pensa em hidratação, a gente nota que muitas vezes, por exemplo, quando você fica muito tempo na piscina, as pontas dos dedos ficam enrugados, a pele fica um pouquinho estranha, isso que na verdade o pH muitas vezes não é adequado em relação à estrutura da pele, você acaba, em vez de hidratar mais, você acaba perdendo um pouco mais de água pela transepidérmica, e às vezes favorecendo até mesmo a desidratação. Então, por isso que a gente não recomenda, inclusive, banhos muito demorados, banhos muito quentes. Então, aqueles banhos no período do outono e do inverno tem que ser de 5 a 10 minutinhos. Embora a maioria das pessoas adorem ficar debaixo do banheiro quente, normalmente isso não é recomendado. E fora que a gente tá precisando economizar água também, não é? Doutor Dário Rosa, muito obrigado pelas informações, muito obrigado pelo esclarecimento dessas principais dúvidas. Volte mais vezes, será sempre muito bem-vindo aqui no Tá No Ar Campinas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e voltarei, sim, com todo prazer. Foi um prazer falar com vocês.